Olá, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é Odete. Hoje estaremos dando continuidade a esse estudo que está muito bom, a história de Jonas, que fica no capítulo 3. Mas antes iremos orar para que o Senhor venha nos dar entendimento. Oramos. Maravilhoso, santo e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento que entramos em Tua presença, para estudarmos na Tua palavra. Que o Senhor venha nos dar entendimento e sabedoria, que possamos fazer a Tua obra com amor e alegria, e te servir e te seguir por Teus caminhos, fazendo o Teu querer e a Tua vontade. Nos ajuda e nos ergue, Senhor, nos dando sempre o caráter, a bondade de sermos filhos, servo teu, obediente, andando, fazendo o teu querer e a tua vontade, pois não queremos ser aqueles filhos desobedientes, e sim andar na tua luz e nos teus caminhos. Nos ajuda, Senhor, a prosseguir, não deixe que venhamos parar e deixarmos de te servir, pois a tua presença é maravilhoso, é sempre bom ter a tua companhia. Nos ajuda, em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Abra suas Bíblias em Jonas 3. Jonas prega a palavra em Nínive. Versículo 1. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo. Versículo 2. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Prega contra ela a mensagem que eu te digo. Versículo 3. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segunda a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Versículo 4. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Quero comentar um pouquinho desse versículo 4. Jonas agora obedece à voz do Senhor e vai pregar na cidade de Nínive, aonde o Senhor mandou que ele pregasse. Lá é uma cidade muito grande, que 3 dias para poder rodar toda a cidade, mas ele há 40 dias pregava, falando que a cidade ia ser subvertida, que quer dizer destruída, para que o povo viesse se converter ao Senhor. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até ao menor. Versículo 6. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Versículo 7. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. Quero comentar um pouquinho desse versículo 7. Aqui, com a pregação de Jonas, todas as cidades se convertem e o rei ele faz um decreto que façam um jejum, todo o povo e também os animais, para que o Senhor venha ter misericórdia deles e não venha destruir a cidade. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 8, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Versículo 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não perecemos. Versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria,
e não fez. Quero comentar um pouquinho desse versículo 10. Aqui Deus viu o quanto eles se arrependeram de verdade, porque Deus conhece todo o nosso coração. Então ele se arrependeu do mal que iria fazer sobre aquele povo e sobre aquela cidade, e não fez. Voltando aqui para a Bíblia, no capítulo 4, a ira de Jonas e o amor de Deus. Versículo 1. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. Quero comentar um pouquinho desse versículo 1. Aqui fala que Jonas ficou irado com Deus, revoltado, porque Deus estava perdoando aquele povo, porque realmente ele via que aquele povo se arrependeu, então ele não iria mais destruir a cidade, porque Jonas queria que a cidade fosse destruída, mas Deus, com a sua misericórdia, ele perdoou aquele povo. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 2, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Quero comentar um pouquinho desse versículo 2. Aqui Jonas fica muito triste, ora ao Senhor, falando que sabia que Deus era misericordioso, por isso ele tinha fugido para outra cidade, para se prevenir. Então, existem muitas pessoas assim, que não quer ver o bem de outro. Quando vê uma pessoa convertida, ele podendo se alegrar, então ele fica entristecido. Mas devemos ficar felizes em ver uma pessoa arrependida e convertida ao Senhor. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 3, peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Quero comentar um pouquinho desse versículo 3. Aqui Jonas fica tão revoltado e tão triste, angustiado, que deseja a sua própria morte, do que viver e ver aquele povo todo salvo. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 4, e disse o Senhor: fazes bem que assim te ires. Versículo 5. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente desta cidade, e ali fez uma cabana, e assentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Quero comentar um pouquinho desse versículo 5. Jonas agora sai da cidade e faz uma cabana e fica à sombra, vendo o que poderia acontecer com a cidade. No seu coração, na realidade, desejando que acontecesse o pior, que a cidade fosse destruída. Mas o coração do homem sempre é assim, desejando sempre o mal para o outro. É diferente de Deus, que Deus é misericordioso para conosco. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 6, e fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra à sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo, por causa da aboboreira. Versículo 7. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. Quero comentar um pouquinho desse versículo 7. Deus envia um verme e mata a aboboreira que estava sobre Jonas, fazendo a sombra, porque Deus fez em um dia, no outro dia fez com que isso acontecesse, para ele saber valorizar as pessoas, porque ele estava dando mais valor a uma planta do que às pessoas. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 8, e aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor morrer do que viver. Quero comentar um pouquinho desse versículo 8.
Jonas estava muito irado com tudo aquilo que estava acontecendo. Como hoje muitas pessoas, em vez de ficar alegre, eles ficam tristes quando vê uma pessoa pecadora que vive no erro se converter e viver para Deus, fazendo a sua vontade. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 9, então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. Versículo 10, e disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite morreu. Quero comentar um pouquinho desse versículo 10. Tem pessoas que valorizam mais as coisas do mundo do que a própria vida humana, mas Deus, Ele diz que ama mais um pecador salvo. Ele vale mais do que todo o ouro e toda a prata do mundo inteiro. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 11, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Quero comentar um pouquinho desse versículo 11. Aqui Jonas se entristece e deseja até a sua morte por causa da conversão dessas pessoas, mais de 120.000 pessoas. Mas Deus se alegra muito, porque Ele fica muito feliz quando uma alma se converte a Ele. Ainda imagina, mais de 120.000 pessoas, então Ele estava muito alegre. Mas muitas pessoas ficam tristes quando vê alguém, se voltando para Deus. Mas nós devemos se alegrar e levar a palavra de Deus para as pessoas e se alegrar quando vê um pecador arrependido e voltando para Deus. Então aqui iremos encerrar esse estudo, que para mim foi muito bom. Espero que vocês também tenham gostado, mas iremos encerrar com uma oração. Oramos. Maravilhoso, santo e eterno Deus, graças te damos, Senhor, por esse estudo que fizemos agora. Que o Senhor venha ser com cada um de nós, Pai, que nós permanecemos na Tua presença, fazendo o Teu querer, estudando a Tua palavra, orando, buscando mais da Tua presença. Que o Senhor continue conosco, nos enche com Teu Espírito Santo, que nós, Pai, possamos ser obedientes a Ti, não como Jonas, que pagou o preço pela sua desobediência e foi tragado, Senhor, pela baleia, pelo grande peixe, que assim na Bíblia fala, pela desobediência de não obedecer à Tua voz. Que nós possamos ser obedientes à Tua voz, estar atentos, Senhor, para o Teu mandado, que nós possamos ser filhos fiéis, firmes nas Tuas promessas, e que o Senhor continue, Pai, conosco, a nos guiar e a nos ajudar a andar por Teus caminhos, fazendo o Teu querer. Vem nos fortalecer a cada dia mais, que nós possamos, Paizinho, andar de lado a lado contigo. Nos faça, Pai, ser amigo Teu e filhos querido, santo e amado Teu, Pai. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Quem quiser fazer seu pedido de oração, vai no comentário do vídeo e deixe seu pedido, que estaremos orando por você. Ou vai na descrição, que lá está o nosso contato. Nos visite em nosso canal, que lá tem mais vídeos com orações, com a palavra. E você que não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para ser notificado quando tiver mais vídeos novos. E compartilhe com seus amigos, com a família, para que sejam abençoados também, e a paz seja com todos.